agora oficialmente. Bom dia a todas, a todos, a todes, sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui nos organizando, né, na primeira etapa de 6 do ciclo de palestras intelectuais em investigação em história da educação. Hoje, primeiro dia desse ciclo, teremos mais 5 pela frente, são todas as quintas-feiras, às 10h30 da manhã, cada dia uma temática específica, com um convidado também para discutir sobre esse intelectual e as possibilidades de pesquisa em história da educação. Então, esse é um evento promovido, né, pelo grupo de pesquisa, o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Ensino de Língua e Literatura, coordenado por mim na Unifesp, e em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Unifesp, a linha 4, História da Educação, Sujeitos, Objetos e Práticas. Eu integro essa linha como docente dela, temos aqui a professora Renata, que também é docente da linha, e professora do programa, e hoje recebemos vocês, né, professores, estudantes, alunos de pós-graduação, estudantes de graduação, pessoas interessadas na discussão sobre as contribuições de 6 intelectuais do campo das ciências humanas para a história da educação, para a pesquisa em história da educação. E hoje, para brilhantar esse primeiro dia, não poderia ser diferente, convidada a professora Rosa Fátima de Souza, professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Fico muito feliz e honrado de ter Rosa neste momento conosco, por diferentes razões. Os alunos da pós-graduação já me ouviram falando isso hoje, porque a gente teve aula já hoje de manhã, antes da atividade. Já me ouviram dizendo que Rosa tem inúmeras qualidades pessoais e acadêmicas, e hoje a gente está aqui para prestigiar as acadêmicas, né? Que não se sobrepõem às qualidades pessoais, que eu admiro muito, e que tive a chance de conviver com a Rosa como aluno de doutorado, depois fui fazer meu pós-doutorado em Araraquara com a Rosa. Foi difícil, mas terminei, né, Rosa? Foi longo, sim. A pandemia bagunçou todos os meus cronogramas, mas uma experiência fantástica, tanto academicamente quanto pessoalmente nesse convívio, nas vezes em que estive em Araraquara para trabalhar com a Rosa. Então, eu fico muito feliz, especialmente feliz, em ter a Rosa neste primeiro dia, um dia bastante especial para nós, da Unifesp, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu vou fazer uma apresentação oficial, enfim, formal, da Rosa, só por protocolo, mas, enfim, Rosa dispensa qualquer apresentação, né? Uma pesquisadora fundamental para todos nós que trabalhamos com história da educação, referência para os nossos trabalhos, não é mesmo só um cumprimento de protocolo nesse sentido. A professora Rosa Fátima de Souza Chaloba é professora titular em História da Educação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Araraquara. Possui mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e estágio no exterior na Universidade Autônoma de Barcelona. Doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado na School of Education, University of Lincoln, Madison, nos Estados Unidos. Livre docente pela Universidade Estadual Paulista e também com estágio no exterior na Universidade de Santiago de Compostela, na Universidade de Lisboa. É membro da Coordenação Diária de Ciências Humanas e Sociais da FAPESP, pesquisadora do Laboratório de Investigação sobre Gênero e Interculturalidade e Direitos Humanos, vinculado ao Colégio de São Luís Potosí, no México, e a professora Rosa coordena o GEPSI, né, um grupo de pesquisa referência para nós que trabalhamos e nos interessamos por cultura escolar. Então, hoje, a professora Rosa vai conversar conosco um pouco sobre as contribuições do Roger Chartier para a pesquisa em História da Educação. Sem mais delongas, porque o que nos interessa hoje é ouvir a Rosa. Passo a palavra. Rosa, fique à vontade. Vou pedir para que todos nós fiquemos com os áudios fechados, né, para podermos ouvir melhor a professora Rosa. E, ao término da exposição, nós vamos abrir um espaço para, enfim, perguntas, enfim, diálogos que queiramos estabelecer a partir da exposição da professora Rosa. E termos como teto
teto máximo mesmo, meio-dia, né, às 12 horas, porque todos nós precisamos comer, descansar, respirar, porque todo mundo tem uma jornada de trabalho ainda na parte da tarde, tá bem? Então, Rosa, fique à vontade, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, já comecei a tarde, né? Bom dia a todas, todos, todes. Uma satisfação enorme estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês dessa contribuição do Roger Chartier, que tem a ver também com a minha própria trajetória de pesquisa, né? Então, acho que eu vou tentar falar esses universos, juntar esses universos, mas uma apresentação bastante sintética, porque nós tínhamos pensado aí uns 40 minutos, máximo 50 minutos, tá bom? Então, vejam bem, Roger Chartier, sem dúvida, o mais conhecido e o mais importante representante da nova história cultural francesa, né? E suas obras sobre a história do livro e da leitura têm impactado várias áreas de conhecimento, não só a história, mas o campo das letras e das ciências humanas de uma forma geral, né? E isso se deve muito a essa utilização do conceito de cultura, que é um conceito polissêmico, mas que ele é central nessa discussão. Esses livros e as proposições teóricas e metodológicas do Roger Chartier impactou o campo da história, mas também da sociologia, a questão dos editores, os envolvidos na produção de livros impressos, né? As instituições de memória e também o campo da educação e da história da educação. Então, é importante considerar o contexto de difusão das obras do Chartier no Brasil, né? O livro A História Cultural entre Práticas e Representações foi publicado inicialmente pelo autor na França em 1982 e foi traduzido em Portugal, publicado pela Difel, em 1990. Então, a versão que nós utilizamos no Brasil é essa de 1990, né, e que está esgotada. E ele começa, portanto, a circular no país no final da década de 80, bem no contexto da crise dos paradigmas, e ganha projeção na década de 1990. O texto canônico, né, O Mundo como Representação, foi publicado na revista Estudos Avançados em 1991. Então, veja, nós estamos falando bem nesse momento em que as ciências humanas se voltam e começam a discutir as ideias desse autor. O ano de 1993 é particularmente importante na difusão das obras e do pensamento do Roger Chartier no Brasil, por uma série de eventos convergentes, né, direta ou indiretamente relacionados, que eu acho que nos mostra um pouco o clima intelectual daquele momento, né? Primeiro, a vinda dele pela primeira vez no Brasil, ele vem em 93 a convite do CPDOC, então já é uma tentativa de trazer e debater com esse autor no campo intelectual brasileiro. Mas 93 também foi o ano que o Dominique Julliard apresentou aquele texto também super conhecido, né, a cultura escolar como objeto histórico, na sessão de encerramento do ISE, em Lisboa, tá? Então, a noção de cultura escolar já se pautava nas ideias da nova história cultural, né? E o ano de 93 também foi o ano da publicação do livro do Forcan, Escola e Cultura, as Bases Sociais e Epistemológicas do Conhecimento Escolar, que foi publicado pela Artes Médicas. No Brasil, é uma tese de 87 em Estrasburgo, mas ela foi publicada no Brasil em 93, e vocês sabem que é um livro que marcou não o campo da história da educação, mas principalmente da educação no Brasil, né? Ou seja, nós estamos falando no momento em que, na crise dos paradigmas, havia uma discussão no campo da educação
da necessidade de rever, tanto da perspectiva sociológica, né, a sociologia da educação trazia a necessidade de repensar a própria perspectiva da escola como reprodutora das camadas sociais e discutir a questão da reprodução, mas a pergunta que a sociologia se fazia era como a escola reproduz. O que acontece dentro da sala de aula? O que acontece na transmissão dos conhecimentos? Então, essa discussão já estava posta no campo da educação e a tradução do texto do Forcan vinha ao encontro dessas discussões maiores no campo do currículo, da didática, de discutir essa função da escola de transmissora de conhecimentos, de transmissora da cultura, né? Então, nós temos também em 93, olha que interessante, ontem, fazendo esse retrospecto, eu achei todos o ano de 93 culminando, com todas essas perspectivas, né? 93 foi o ano também que a Clarice Nunes e Marta Carvalho publicam aquele texto, Historiografia da Educação e Fontes, que havia sido apresentado no GT2 de História da Educação da Amped, e que é um texto emblemático, né, da novas perspectivas da história cultural na história da educação. Então, nós temos todos esses fatos ocorrendo, e que nos dá um pouco essa perspectiva do clima intelectual que estávamos vivendo. Bom, a história cultural, não preciso voltar aqui, né, ela é um campo da história bastante investigado, já antigo, né, e ela se detém aí aos diversos objetos culturais, investigados como o livro, a arte, a ciência, a literatura, os sistemas de ensino, a imprensa. Atualmente, as redes sociais seriam uma boa, né, objeto da história cultural também, né, e tem sido investigado, sim, dessa perspectiva. Então, a história cultural, principalmente essa história que mais constituída a partir dos anos 60, 70, ela se volta tanto para a produção dos objetos culturais, mas também para a recepção dos objetos culturais, né, tanto para as agências de produção e difusão da cultura, como os meios de produção e de transmissão da cultura. Então, ela está interessada nos sujeitos, nos meios de produção, na recepção, nas práticas e nos processos, né? E é nesse sentido, por exemplo, que o José de Assunção Barros, aquele historiador, num texto muito interessante e bem didático, né, que chama A História Cultural e a Contribuição de Roger Chartier, foi publicada na revista Diálogos em 2005, ele afirma que a contribuição decisiva do Chartier foi a elaboração das noções complementares de práticas e representações. Então, o Chartier, no livro A História Cultural, que é um livro que ele escreve depois de ter publicado alguns textos sobre a história do livro e a história da leitura, então, portanto, é uma meta, né? É uma reflexão sobre um processo de pesquisa que ele já tinha realizado, e ele considera nesse livro que a noção de representação deveria ser a pedra angular, ele diz, da história cultural, né? Porque ela permite articular 3 modalidades da relação com o mundo social. O trabalho da classificação, através das quais a realidade é contraditoriamente construída, as práticas que exibem uma maneira própria de estar no mundo, e as formas institucionalizadas e objetivadas que marcam a existência dos grupos sociais. Então, as representações, de um modo bem simplificado, estaria aí atinente aos discursos, às apreensões do mundo social, às apreciações, aos modos de classificação e de entendimento, de compreensão da realidade social.
os dois textos importantíssimos para esclarecer isso, né? Além desse livro, é O Mundo como Representação, e depois Defesa e Ilustração da Noção de Representação, que foi publicado na revista Fronteiras, em Dourados, em 2011. Então, para Chartier, naquela frase que todos repetem nos projetos e nas introduções de dissertações e teses, né, teria como objetivo principal identificar esse modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade cultural é construída, pensada, dada a ver. Então, essas representações se inserem num campo de concorrência e de poder, de dominação, e isso é um aspecto muito importante, né, da proposta do Chartier, né, e ele fala em lutas de representação, em disputas, e, portanto, a noção de poder está bastante implicada na compreensão da noção de representação também. As representações geram apropriações, que são formas de interpretação, e que também estão implicadas em usos. E para o Chartier, as noções de representação e prática são complementares. Representações e práticas são polos, né? E são complementares. Todos os objetos culturais circulam entre esses dois polos. A prática é esse domínio da ação, dessa instância de produção cultural, de instituições, de usos, mas também está relacionada aos modos de vida, às atitudes, aos modos de fazer. Então, as apropriações é uma outra noção importante e que, para o autor, ela teria a ver com uma história social das interpretações, né? Vinculadas, obviamente, às determinações sociais, institucionais e culturais inscritas nas práticas que as produzem. Isso é muito importante, porque não é só pensar que a apropriação ela é interpretação, ela é uma interpretação dada num sujeito que vive, né, atuando, portanto, produzindo práticas culturais, e o modo dele interpretar tem a ver com essa condição, né, que ele está inscrito enquanto sujeito social. Tá? Então, a apropriação, ela tem todos esses condicionantes e condicionamentos, né? E o autor traça um projeto intelectual que tem um rebatimento importantíssimo na história da educação, que é a investigação para o estudo dos textos, né, dos impressos e da leitura. Ele questiona o que é um texto e faz toda uma discussão sobre a dualidade entre cultura popular e cultura erudita, e trabalha com a ideia de circulação de ideias e de modelos culturais. Então, para o autor, não existe texto fora do suporte, né, que o dá a ler, e essa é uma ideia matriz importante, né? A materialidade aí que sustenta os textos também está implicada nos modos de ler, né, e nos modos de representar também essa realidade. E aí ele vai dizer que não há compreensão de um escrito que não dependa das formas através das quais ele chega ao leitor. E trabalha com a ideia de estratégias de escrita e de leitura, né, os chamados depois conhecidos protocolos de leitura e de escrita, e chama atenção para as apropriações, os modos pelos quais os grupos sociais e os indivíduos interpretam e os usos que eles fazem dos textos que leem, ou que circulam, ou com os quais eles têm contato, tá? Então, vejam bem, retomando essas noções centrais, só para a gente ter um ponto de partida, né? A disseminação das ideias de Chartier, elas estavam ocorrendo também na Europa, evidentemente, principalmente no campo da história da educação,
muito fortemente em Portugal, e um dos autores principais nessa disseminação foi o Antônio Nóvoa, e na Espanha, com autores como o Antônio Vinhal e o Agustín Escolan. Por exemplo, em 1994, o Antônio Vinhal, ele elabora um texto que também é muito emblemático, dessas ressonâncias da nova história cultural francesa na história da educação. É um texto intitulado História de la Educación e História Cultural, Possibilidades, Problemas, Cuestiones. Esse texto, ele produziu para uma coletânea que estava sendo organizada pelo Thomas Popkewitz, e o Barry Franklin e o Miguel Pereira. E foi produzido, é um capítulo de um artigo que foi publicado nos Estados Unidos. Então, vejam essas interconexões e esta circulação de ideias que está ocorrendo, né? Na Espanha, Brasil, Estados Unidos, Portugal e vários outros países. Bom, e aí, nesse meio tempo, ele vem ao Brasil, o Antônio Vinhal, ele veio para creio que é a primeira vez, se não me engano, num congresso que teve na Unicamp, e depois ele foi convidado para participar de uma reunião da Amped. E aí, esse texto está publicado em espanhol, no número 0 da Revista Brasileira de Educação. Olha só, o primeiro número da Revista Brasileira de Educação, que é uma revista importante da Amped, né, foi publicado esse texto dele, exatamente a mesma versão que ele apresentou para o capítulo desse livro que o Popkewitz estava organizando, e que ele também publicou esse texto na Revista de Educação na Espanha também, em Múrcia. Então, nesse texto, o Vinhal afirma que a nova história cultural viria a modificar radicalmente as pesquisas históricas em educação. Na concepção desse autor, a escola deveria ser considerada da perspectiva da sociologia das organizações e da antropologia das práticas cotidianas. E isso implicaria considerar que as escolas possuem uma cultura escolar, ou culturas escolares, isto é, um conjunto de aspectos institucionalizados que caracterizam a escola como organização. Essa é uma noção de cultura escolar que ele, né, propõe aí nesse texto. E que essa cultura escolar possui várias modalidades e níveis. Vejam que a noção de cultura escolar do Vinhal, ela é um pouco mais ampliada do que a do próprio Dominique Julliard, ela tem um componente mais antropológico, né? E ele vai entender que a cultura escolar inclui práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos, a história cotidiana do fazer escolar, os objetos materiais, a função, o uso e a distribuição do conhecimento. E ele destacava ainda nesse texto 3 dimensões que, na visão dele, seriam fundamentais nas pesquisas em história da educação a partir de então, e para o estudo das culturas escolares. O estudo do espaço, do tempo e da profissionalização docente, né? E a ideia de estudar a profissionalização docente, incluindo as matérias, as disciplinas escolares, os modos de selecionar os conteúdos, os métodos de ensino e os modos de ensinar. Então, foi nesse caldo de cultura intelectual do início dos anos 90 que vários de nós, da minha geração, foram formados. A geração que nasceu aí nos anos 60, né? Estávamos fazendo nossos mestrados e doutorados aí nos anos 90. Então, posso mencionar alguns dos colegas, o Luciano Mendes Faria Filho, a Diana Vidal, a Heloísa Vilela, né? E tantos outros colegas. E o pensamento do Roger Chartier, com a nova história cultural, ele começa a ser difundido, e nós que estávamos em formação,
acabamos lendo esses autores e tendo contato com essas ideias, né? E passamos a utilizá-las nas nossas investigações, e não só nós, mas um grupo muito grande de pesquisadores passaram a adotar na história da educação. Então, eu diria para vocês que o Chartier, a partir da segunda metade dos anos 90, ele passa a ser utilizado amplamente no Brasil, em todos os setores aí que eu já disse para vocês, e também cresce um número de historiadores e pesquisadores que o utilizam na área da história da educação. E ele vai impactar praticamente todos os temas, né? Eu poderia citar alguns aqui, mas eu diria que praticamente toda a prática da historiografia em educação foi contaminada aí, né? Se a gente usar contaminado, é um termo tão ruim hoje em dia, mas foi influenciada, né, por ele. Então, a história dos intelectuais e do pensamento pedagógico, a história da profissão docente, história das disciplinas escolares, história dos impressos, história das instituições escolares, né, entre outras. E aí, eu vou tratar aqui apenas de duas temáticas que me parecem, não por serem as mais importantes, mas talvez as que... Primeiro, uma que foi a proposta do próprio Fernando, que era tratar dos impressos aí, e outra que tem a ver com a minha história de pesquisa, que é a história das instituições escolares. Então, é um pouco arbitrária a minha escolha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar. Se não estiver passando o slide, vocês, por favor, me avisam. Bom, então, eu acho que na temática dos impressos, né, essa nova história cultural, ela interferiu aí em três importantes áreas, né, ou subtemáticas, né, a história do livro e da leitura, a história do livro escolar, dos livros didáticos, dos compêndios e manuais escolares, e a história dos impressos. Então, mudando de slide. Mudou. É claro que... Tudo bem? Então tá, então vai dar certo. Essa história da leitura... A senhora pode ocultar a barrinha de baixo aí que está na frente do... Ah, posso dizer ocultar aqui? Isso. Nossa, aprendi a tirar ela, né? Acredito, coisa boa. Então, esse livro, que tem um impacto muito grande também, teve um impacto muito grande quando ele foi publicado, né? Os discursos sobre a leitura, ele foi publicado também na Espanha e também depois no Brasil, né? O que nós temos aqui é um grupo de autores, não só o Roger Chartier, mas também o Jean Martin, a discussão sobre o livro como produto cultural da sociedade moderna, o livro como um elemento de diferenciação social. Então, possuir livros, quem possuía livros, em que condições se compra o livro, a circulação do livro na sociedade, e uma discussão sobre as variações do ato de ler, né? Então, a história da leitura, que são textos belíssimos, né? Ler em voz alta, ler em leitura silenciosa, o que ler, como ler, as interdições ao ato de ler, quem lê, né? Se as mulheres leem, quando leem, como leem, a constituição de bibliotecas, as práticas de leitura, os gabinetes de leitura, essa censura sobre os livros. Então, tudo isso se tornam temáticas que foram objetos de vários autores, né? A partir também dessa divulgação das ideias dele aqui. Nós tivemos um livro muito importante que foi produzido pela Circe Bittencourt, intitulado Livro Didático e Saber Escolar, né? E que ela faz... Esse livro é um marco, porque revoluciona a forma de interpretar e investigar o livro didático. Os livros didáticos, até então, eram muito investigados da perspectiva da transmissão da ideologia,
né? Nós temos uma produção imensa sobre o livro didático, e o que ela propõe é uma história do livro didático no processo de constituição do ensino escolar brasileiro, né? E pensando o livro didático como um objeto da indústria cultural, e pensando o livro didático como também um instrumento de transmissão de saberes, e que tem a ver com a constituição das próprias disciplinas escolares. Então, é uma outra perspectiva, e isso teve uma importância muito grande na forma como os livros didáticos, que é uma temática muito recorrente, né, é muito estudado na história da educação, eles passaram a ser investigados a partir de então. Então, como um produto da indústria, né, e também como um elemento de transmissão de saberes, e de transmissão de cultura, e que gera práticas, e que gera apropriações, e que também no próprio saber, na constituição do saber, está implícito, né, estão implícitas várias representações, tá? A Circe, portanto, ela vai nos dizer dessa natureza complexa do livro escolar, o livro como mercadoria, um produto do mundo da edição, que obedece à evolução das técnicas de fabricação e comercialização, pertencente também aos interesses de mercado. Não se publica só uma questão de qualidade daquilo que se publica, mas também tem a ver com os interesses de mercado. Essa ideia de que o livro é um depositário de conteúdos educacionais e, portanto, é um instrumento pedagógico, ele é um auxiliar do ensino importante, né? E, claro, um portador de um sistema de valores, de uma ideologia e também de uma cultura. É claro que a discussão dos livros, ela se desdobra em muitos campos, né? Pessoal, é interessantíssimo pensar isso, é difícil fazer todo um mapeamento. Mas o que nós temos é um movimento na Europa, nos Estados Unidos e também na América Latina, de constituição desses acervos de livros escolares. Livro escolar que sempre foi uma coisa secundarizada, né? É algo de sebo que ninguém guardava, que se jogava fora, e essa abertura, esse interesse para pensar os livros escolares de outra forma, suscita vários movimentos importantes, e movimentos de constituição de acervos de livros didáticos. Nós temos o Alain Chopin, na França, naquele projeto Emmanuel, que é esse inventário imenso e catalogação dos manuais escolares franceses, o projeto Manes na Espanha, que articula com vários outros países. No Brasil, nós tivemos um projeto importantíssimo, que foi o projeto Livres, na USP, e que organizou um acervo, talvez o maior acervo de livros didáticos que nós tenhamos no Brasil, está na Biblioteca da Faculdade de Educação da USP, e também na Argentina, o programa Stellia, Manuais de Leitura e Escrita na Argentina. Essa produção sobre manuais escolares, primeiro que tira, né, do anonimato, esse objeto cultural, vamos dizer assim, secundarizado, muito pertinente só ao campo da escola, né, e elege como um objeto cultural de grandeza, né, e de importância. Então, essas investigações, elas se propõem a fazer estudos comparados em âmbito internacional, vão desenvolver muitas análises sobre a relação dos livros didáticos com a construção da nacionalidade, com a transmissão de ideologias dogmáticas e autoritárias,
começa a se fazer todo um movimento de associação dos manuais escolares com a genealogia das disciplinas escolares. Uma preocupação que é bem dentro da proposta do Chartier, de tratamento do livro em sua materialidade, essa preocupação com o suporte, e a ênfase nos conteúdos e menos na recepção. Então, os processos de decodificação, interpretação, contestação e apropriação pelos alunos, que também faz parte dessa proposta da história cultural, né, que seria uma história dos usos e das apropriações, ela ficou um pouco secundarizada nessas investigações iniciais. E muito essa ideia de que os objetos, que os manuais poderiam nos ajudar a entender como que o conhecimento transmitido na escola são fontes que informam sobre valores partilhados em uma determinada época, sobre as representações sociais e sobre as práticas escolares. Vejam que aqui, né, esse é um exemplo bom, e, claro, tinha tudo a ver com o que ele estava propondo mesmo, né? Um objeto como livro, seja um livro de literatura, seja um livro escolar, um livro didático, ele encarna todas aquelas 3 noções básicas que o autor estava propondo, né? Representações, práticas e apropriações também. Tá? Bom, nós tivemos também aqui o projeto da Marta Carvalho, né, que foi importantíssimo na questão do estudo dos impressos, né? Uma outra linha de estudo bastante promissor foi essa do estudo dos impressos, mas a constituição, a análise do impresso na constituição do campo pedagógico. E aí nós temos um conjunto enorme de trabalhos importantíssimos que foram gerados a partir da década de 90 e no início dos anos 2000, sobre revistas pedagógicas, sobre bibliotecas para professores, sobre as coleções de livros didáticos, né, e coleções de livros para a formação de professores. Então, nessa produção, nós temos o entendimento do impresso como suporte material de modelos pedagógicos, produção, circulação e usos, e a ênfase na materialidade do impresso como forma produtora de sentido, né? Poderíamos citar aí a tese da Maria Rita de Almeida, né, que faz a Maíta, o estudo da coleção Atualidades Pedagógicas, que é bem sintomático, foi um dos primeiros trabalhos que mobiliza toda esse conjunto de noções e perspectivas de abordagem da nova história cultural francesa na análise de uma coleção de livros para professores. A Maíta analisa a coleção editorial nessa dupla estratégia de intervenção cultural, tanto como uma intervenção editorial, portanto, o papel político do editor como agente de intervenção no campo pedagógico, como a intervenção pedagógica, né? A seleção do que e o que era mais importante a ser traduzido, a ser composto nessas coleções, para formar esse professor leitor. E faz esse estudo da coleção, essa coleção do Anísio Teixeira, né, Cultura, Sociedade e Educação, que foi aí no final dos anos 60, início dos anos 70. E, por último, eu queria destacar aqui a imprensa pedagógica, que também é um movimento internacional, foi bastante enfatizado pelo Nova, em Portugal, e que, no Brasil, a versão que nós tivemos foi o catálogo que a Denise
organizou a partir de um amplo projeto de pesquisa, né, tentando fazer uma cartografia, mapear todas as revistas pedagógicas ou que tinham a ver com a área de educação produzidas no Brasil de 1890 a 1996, e o mais importante, não é só os títulos, é onde se encontravam essas revistas. Então, é um dos catálogos maiores e mais completos que nós temos, né, que foi depois publicado por ela e pela Cíntia Pereira de Souza. Tivemos aí os trabalhos clássicos também da Maria Helena Câmara Bastos, analisando revistas no Rio Grande do Sul, a Ana Clara Bortoleto, em Marília, também tem estudos sobre revistas de ensino, e a Maurilane estudou uma revista de ensino em Minas Gerais. Então, esses são os primeiros estudos, e depois nós temos uma quantidade imensa de outros trabalhos realizados a partir daqui. Já estou terminando, tá? Não. Bom, veja bem, pessoal, eu acho que a grande questão, né, na história das instituições escolares, a nova história cultural, ela mudou radicalmente a forma de estudar a história das instituições. A história das instituições, ela tem uma longa trajetória, né? Nós temos história das instituições produzida pelos memorialistas há muitos anos, né? E no campo acadêmico, nós temos aí, a partir dos anos 60, na constituição do próprio campo da história da educação, produções relacionadas à história de instituições, muito da perspectiva social e política, né? Eu poderia trazer aqui para vocês alguns exemplos clássicos, né? O estudo sobre o Caraça, em Minas Gerais, os estudos da Elza Nadai, sobre o primeiro ginásio de São Paulo, os estudos da Silvia Vidigal sobre o culto à ciência em Campinas, o do Marcos Vinícius sobre o primeiro ginásio de Ribeirão Preto, Otoniel Mota, todos os estudos, vários estudos, todos não, mas vários estudos sobre liceus criados no século XIX, tivemos os estudos que marcaram muito o campo da história da educação na década de 80, que foram, e também 90, os estudos da Esther Bufa e do Paulo Nozella. E todos esses estudos eram estudos, assim, da perspectiva da história da instituição, recuperando o processo de constituição dessa escola, mas a criação, os atores políticos envolvidos, quem era esse grupo de alunos que estavam ali, e, principalmente, a marca dessa produção eram os estudos centrados nas instituições emblemáticas, ou seja, aquelas instituições mais significativas, tá? A partir da perspectiva da nova história cultural, o que se faz é uma historiografia, primeiro que ela opera um grande deslocamento, né? Não mais a questão da escola emblemática, mas vejam só, nos anos 90, nós começamos a estudar a escola primária. Os primeiros estudos sobre os grupos escolares foram a tese de doutorado do Luciano Mendes Faria Filho e a minha tese Templos de Civilização. Nós terminamos exatamente no mesmo ano, em 1996, ele trabalhando com a história dos grupos escolares em Minas Gerais e eu trabalhando com a história dos grupos escolares em São Paulo. Então, esse primeiro grande deslocamento, a gente se volta para essa escola comum, essa escola, é claro que o grupo escolar é uma escola moderna, mas nós estamos pensando nessa escola de atendimento da instrução primária e popular.
né? Então, esse é um dos grandes deslocamentos. O segundo é a tentativa de operar com os conceitos, né? com as noções que estavam propostas pelo Roger Chartier, que eram essas propostas, que eram as noções de representações, práticas, apropriações. E, obviamente, a noção de cultura escolar, né, que não é uma proposição do Chartier, mas que ela, de outros autores que fundamentam na nova história cultural francesa e que acabam apresentando essa noção, ela tinha todas essas potencialidades, né? E esse foi o nosso esforço, de entender a escola a partir dessa noção central de cultura escolar. Qual era a importância dessa noção? Porque ela possibilitava ver outros aspectos diferentes, né? Nós também trabalhamos com as questões políticas de criação da escola, nós também trabalhamos com a caracterização dos atores educacionais, os alunos, os professores, mas o foco era entender as práticas, né? Era pensar aquelas categorias que estavam pressupostas na noção de cultura escolar: tempo, espaço, arquitetura, cultura material, né? E os modos de ensinar. E vejam que essa outra forma de lidar e operar com essas noções da nova história cultural mudou muito do que a gente conseguiu praticar em relação à história da escola. Primeiro, a noção de representação, ela foi fértil e foi muito explorada, porque nós trabalhamos com as mensagens dos presidentes, né, que são estudos sobre a Primeira República, então, os presidentes, relatórios de governo, relatórios de professores, inspetores e diretores de grupos escolares, e é óbvio que esses textos estão eivados de representações. Representações sobre a escola, representações sobre a importância social daquela escola, sobre o que é o professor, sobre o entendimento que se tinha da função do diretor escolar, os valores, como que são vistos os alunos por esses textos produzidos pelos administradores do ensino. Então, a própria noção de representação, ela foi muito mobilizada, né? Quando se usa a imprensa, se usa as revistas pedagógicas, se usa os relatórios educacionais para tentar ver esse universo das percepções, das classificações, desses discursos e modos de entender a educação naquele momento, tá? Então, as noções de modernização e as representações em luta sobre o que é a modernização do ensino, sobre os tipos de escola, né? Então, eu diria para vocês que houve uma mudança do modo de investigar essas instituições, e esses estudos, não só o meu, mas do Luciano, de todos que vieram na sequência aí, né, que foram vários, buscaram compreender a produção da escola, né? A escola produzida a partir da circulação de modelos educacionais, a partir da ação desses atores educacionais, portanto, as artes de fazer, e a escola acontecendo no seu cotidiano. E aí, essa imagem eu gosto muito, né, dessa sala de aula, que é do início do século XX, né, que já mostra também uma representação em si do que era uma sala de aula, né, uma representação
tanto da materialidade dessa sala de aula, quanto de uma concepção do que deveria ser o aluno e o que deveria ser também o professor. E essa frase da Anne-Marie Chartier me é também muito cara, porque ela diz: é possível se interessar por aquilo que muda sobre o fundo de estabilidade ou por aquilo que se repete imperturbavelmente a despeito do novo, que é um pouco que subjaz a noção de cultura escolar, né? Ela é essa vida da escola nos seus mais diferenciados aspectos e que nos dá essa possibilidade de compreender mudanças, mas também compreender permanências. Bom, esses estudos sobre não sei se está claro, né? Esses estudos sobre as instituições, e eu acho que cultura escolar foi uma noção chave e que, de fato, foi a mais importante assim, para o sucesso dessa historiografia da nova história cultural no âmbito das instituições escolares. As instituições escolares, elas são, hoje, uma temática, talvez em maior número praticada pelos historiadores da educação no Brasil, chega a mais de 50% de todos os trabalhos apresentados em congressos, né, da área, no Congresso Brasileiro de História da Educação. E, para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento de todos os estudos sobre grupos escolares produzidos de 1996 a 2018. Eu encontrei 155 trabalhos, 27 teses e 128 dissertações. Obviamente, nem todas são utilizando a nova história cultural, boa parte desses trabalhos são da perspectiva da história social e do materialismo histórico, mas tanto o que se nota em toda essa produção é uma permanência dessa noção de cultura escolar, né? Ela é hoje, de fato, a noção que mais mobiliza nessa interpretação. Então, esses estudos que nós realizamos e que vários de nós realizamos sobre essa escola primária, ela levou em conta isso: tempo, arquitetura escolar, as práticas educativas, a forma do ensino de leitura e escrita, os manuais escolares, os livros utilizados na escola primária e as práticas simbólicas, né? As comemorações, as festas, essa relação muito intrínseca entre a escola e a construção da nacionalidade, então as práticas de educação cívica, as práticas de comemoração das datas cívicas, e também toda essa transmissão de valores, né? Essa escola que transmite valores e que é muito disciplinar. Então, os exames, toda essa caricatura dessa escola, que é também um projeto civilizador, nesse sentido de civilidade e de transmissão e de normatização das condutas. Então, esse material todo, eu vou parar aqui. Como eu paro? Queria voltar aqui e sair dessa tela. Já estou encerrando. Parei de compartilhar? Não sei. Tá bom. Sim, então, todo parou. esse material de trabalhar com a história das instituições escolares, ela vai produzir uma quantidade enorme de trabalhos, ela vai reafirmar a noção de cultura escolar e, obviamente, esse projeto, né, essa contribuição da nova história cultural, ela vai estar muito presente aí nesses estudos. Antes de encerrar, eu queria dizer para vocês que esses trabalhos sobre cultura escolar,
eles desencadearam uma série de temas, subtemas, né? Eu diria para vocês, assim, vou citar 3, mas são muito mais do que isso, né? Que ganharam uma consolidação bastante expressiva hoje, que é o estudo da arquitetura e dos espaços escolares, com linhas de pesquisa, com grupos de pesquisas consolidados no país, estudo sobre cultura material escolar, né, advém dessa discussão inicial, e estudos, as disciplinas escolares, que elas vão se constituindo uma temática muito própria, né, em todas as áreas. Estudos sobre as fotografias escolares, né, que se tornou também uma área e uma temática muito explorada, e outras tantas, ensino da leitura e da escrita, cartilhas, estudos de cartilhas, né, atravessadas por outras possibilidades, mas nós temos uma quantidade enorme de trabalhos que se desdobram, é como pensar uma temática fértil que vai gerando outras e outras e outras possibilidades. Bom, e agora, para encerrar mesmo, Fernando, que eu já falei demais, os limites, né? Um balanço que eu posso fazer, quais são os limites dessa historiografia. Eu acho que a própria noção de cultura escolar, ela é problemática, e o nosso limite sempre foi chegar efetivamente nas práticas. Então, nós temos trabalhado muito mais com a normatização das práticas do que efetivamente com as práticas. E esse é um problema limitador das fontes, limitador da nossa possibilidade de lidar com isso de outra forma. E também as apropriações, né? Nós não fizemos aquele plus que era desejado dos usos, os usos que os alunos fazem das práticas educativas e do que se aprende na escola, né? Isso daria aí um outro universo de preocupações, né, de investigações muito potente. Por exemplo, os usos da aprendizagem da leitura e da escrita numa sociedade que se tornou, né, onde todo ou a maior parte da população se tornou alfabetizada. Hoje, no Brasil, nós temos 10% de analfabetos, então, mas lá no início da República, nós tínhamos 85%. Então, nessa trajetória de 100 anos aí, a gente temos uma população alfabetizada. Quais os usos sociais, o impacto da escola nesses usos sociais da leitura e da escrita? Isso a gente pouco avançou, eu acho, nas nossas investigações. Acho que avançamos na escola primária bastante, não só na escola primária, mas na história das instituições. Hoje você tem uma produção imensa sobre todos os tipos de instituições educacionais, né, existentes no país. E eu diria, então, para encerrar, que as contribuições do Chartier para a história da educação foram extremamente relevantes, foram produtivas, marcou profundamente o campo e continua muito presente, né? O problema, de fato, é a operacionalização dessas noções, né, que muitas vezes são apressadas, que muitas vezes não são, principalmente nas dissertações de mestrado, né, que os estudantes estão ainda iniciando, então, tateando no uso dessas noções, mas, e acho que nós temos também a noção de cultura escolar potente, ela ainda não, no meu entendimento, ela não encerrou, ela ainda é fértil para pensar a escola, e principalmente para pensar aquilo que a gente não conseguiu ainda fazer, que são as transformações da escola a partir dos anos 70. Né? A transformação do ensino primário em escola de primeiro grau e agora ensino fundamental, e, fundamentalmente, as transformações da cultura escolar no presente. No presente, antes da pandemia,
e no presente da pandemia e no presente pós-pandemia, porque já estava dado, né, as modificações, as alterações da cultura escolar, os usos das redes sociais, os usos do celular, da internet. Bom, e vinha sendo pouco investigado dessa perspectiva e principalmente pelos historiadores. Então é isso, agradeço muito a atenção de vocês e me desculpem por essas atrapalhadas que eu aprontei aí como é que chama, Fernando? Que não é mais PowerPoint, né? Eu também não conhecia, viu, Rosa? Eu descobri com seu e-mail. Apresentação compartilhada, não é? Pronto, apresentação compartilhada, Agnes, é outra coisa, velho. É outro universo. O PowerPoint é do século passado. Agora. O PowerPoint era uma mudança quando a gente dizia mudar a lâmina. Isso, agora é apresentação compartilhada. Pessoal, obrigada, então. Obrigado, Rosa. Que prazer imenso, enfim, que bom ouvi-la. Muitas coisas que eu fiquei pensando com a sua fala, como sempre. Não seria diferente, né? Uma fala brilhante, como sempre. Então, um prazer para todos nós ouvi-la nessa manhã de quinta-feira. Em função do horário, a gente poderia montar 2 blocos de 3 perguntas, né? Então, a gente pode fazer de 2 formas. Ou pode abrir o áudio, né, e fazer as perguntas, podem fazer a inscrição levantando a mãozinha, só para a gente tentar minimamente organizar, né, para não perder a vez de ninguém, mas se também preferirem, a gente pode registrar a pergunta pelo chat, pode ser? A gente faz 2 blocos de 3 ou 4 perguntas, e aí depois a gente encerra, e, né, então só retomando a informação, depois nós vamos editar o vídeo certinho, organizá-lo, e ele vai ficar disponível no YouTube, para quem quiser rever, né, recuperar alguma informação, por um tempo determinado, tá? Ele não vai ficar ad eternum no YouTube, mas por um período lá que vamos combinar com os palestrantes, tá bem? Se caso alguém já queira... Elias está com a mão levantada. Aqui, eu estou conseguindo ver o Elias, não sei se tem mais alguém... Bom, no chat alguém estava querendo falar. Deixa eu tentar voltar aqui para o chat. Tem o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Ah, é o Paulo, isso. Então, aqui achei, desculpa, Paulo Sérgio. Elias, depois Paulo Sérgio, pode ser inscritos para essa primeira rodada. Se mais alguém quiser se inscrever para ela. O Iara. Então, fechamos o primeiro bloco com Elias, o Iara e Paulo César. Pode ser? Elias, fica à vontade. Estela também. Pronto, ficamos um bloco com 4. Bom, primeiramente eu quero agradecer a professora Rosa pela exposição. Eu acho que foi muito frutífera para mim, assim, com muita informação, que eu acho que é bom até ter gravado para poder retomar algumas questões. Eu sou orientando do professor Fernando, na área de livros didáticos, e sobre essa discussão que a gente trouxe, que a gente já havia trazido um pouco na aula com o professor Fernando, eu queria perguntar sobre algumas das contribuições dessa nova história cultural para o estudo da história da educação. Eu acho que o Chartier ele se insere numa discussão muito importante, que é essa transição da história das mentalidades para a nova história cultural, e para a ideia de representação, para além da ideia de imaginário coletivo, trazendo um pouco mais para essa ideia de representação. E eu queria perguntar sobre uma questão que nessa transição ficou um pouco incógnita para mim, e que eu acho que é importante trazer para o contexto da história da educação, que é a questão da longa duração. Existe alguma presença, ou de que forma essa questão da longa duração ela é discutida
para a nova história cultural e mesmo para a história da educação. Porque até então a gente vive um momento de ruptura com essa pandemia e com tudo isso, com esses novos aparatos que a gente está tendo, e eu acho que é importante, às vezes, retomar isso numa longa duração da escola, e de que forma isso se toma dentro das discussões da escola, sobre os objetos e sobre de pesquisa mesmo. Porque uma das críticas do Chartier é o uso das fontes seriais, e de que forma a gente toma essas fontes, então de que forma a gente aborda isso, como a gente aborda e qual é a possibilidade de contribuição da longa duração na história da educação. Ok, Elias. Paulo Sérgio. Bom dia, eu sou Paulo Sérgio, eu estou aqui de Belém do Pará, eu sou professor titular na Universidade Federal do Pará e sou concursado, né, para a História da Educação e tenho trabalhado especificamente com essa disciplina. Mas a questão, indo direto ao ponto, até por questão do tempo, é que sobre essa questão do suporte, né, cultural, e aí o trabalho apresentado muito bem pela professora Rosa, evidenciando a importância dos manuais escolares. Mas nós vivemos numa era digital. E esses manuais se revolucionaram, né, em termos do pacote que se oferece atualmente para os alunos, seja na educação até infantil, né, até a pós-graduação. Diante dessas mudanças tecnológicas, os professores também têm sido até coagidos, não é? A mudar suas práticas para poder adotar o suporte digital como referência para a construção dos manuais. Logicamente, isso traz muitas dificuldades e problemas. Uma delas que eu queria mencionar é que, particularmente aqui na Amazônia, é muito difícil o acesso à internet, né? Eu tenho alunos na graduação, e um segundo ponto que queria destacar é a evasão nas universidades, né? No caso da UFPA, minhas turmas, que são, em média, 50 alunos, eu tenho uma turma com 33 neste semestre e uma com 13 alunos. 3 já desistiram no decorrer da disciplina, e ela só termina 17 de junho, só para a gente ter um parâmetro, né? Então, diante disso, como é que eu tenho adotado meus manuais na forma digital, gente? E aí são artigos, talvez até da professora Rosa já tenha utilizado, de alguns de vocês aí que estão também nessa videochamada e videoaula, e esses artigos, eles estão em periódicos, na forma digital. E com isso eu possibilito a acessibilidade. Eu tirei um ônus do aluno, que são alunos de graduação de pedagogia, aqui a realidade socioeconômica é muito difícil deles. São alunos que vivem também, alguns deles, em área quilombola, sem acesso à internet, então tem muita dificuldade. Só que, à medida que eu passei a usar os arquivos digitais e os textos que eu capturo em eventos de história da educação, Revista Brasileira de Educação, eu seleciono algumas revistas da própria área, tá? Do campo da história da educação. E aí, isso facilitou muito para o acesso ao documento aos alunos, na forma digital, né? E isso muda a noção dos manuais, né? Porque agora os nossos manuais, eles são configurados num formato digital. Mas alguma coisa permanece. Por exemplo, o problema de leitura. Como é que eu vou cobrar na avaliação, que a gente está no ensino remoto emergencial? Como é que eu vou fazer a minha forma de avaliação? Porque o aluno está lá no outro lado. Quem é que está fazendo a avaliação lá do outro lado? É ele? Né? Aí vem questões éticas, várias outras coisas. Mas é importante pensar isso, que a dimensão digital, ela promove e possibilita ao professor uma reinvenção do trabalho do ensino, do processo de aprendizagem e, sobretudo, a dimensão da pesquisa no campo da história da educação. Obrigado, gente.
Obrigada, professor Paulo. Professora Oiara. Olá, Rosa, bom dia, obrigada pela excelente fala, sempre aprendo muito também te ouvindo, Fê, bom te ver, e parabéns também pela organização do evento, a gente já fica ansioso também pelos próximos encontros, né? Então, sem mais delongas, professora Rosa, essa questão que eu vou fazer é pensando nos meus alunos de graduação, do curso de Ciências, licenciatura da Unifesp Diadema. Porque quando a gente trabalha hoje, né, a gente organiza um programa hoje para esses alunos que se tornarão professores, e a questão que eu fico pensando, Rosa, é que representações esses nossos alunos que estão no curso de graduação constituirão sobre a escola, sobre seus alunos, sobre a função social da escola e dos professores. E, nesse sentido, eu penso que os estudos da história cultural contribuíram significativamente, não é? Porque nós tínhamos uma condição em que o que se sabia da história da educação eram as grandes ideias pedagógicas, as escolas emblemáticas, no máximo as escolas emblemáticas, como você pontuou, e hoje nós estamos chamando a atenção dos nossos alunos para o interior da sala de aula, por conta dos estudos da nova história cultural, né? Então, esses estudos nos permitem discutir com os nossos alunos a questão do tempo, do espaço escolar, da mediação dessa relação professor-objeto e os alunos, né? Então, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Isso é uma coisa. Mas, por outro lado, eu percebo como desafio, Rosa, uma desconstituição de uma certa visão sobre a escola. Por exemplo, os professores como reprodutores, eu percebo isso nas minhas turmas, né? A dificuldade de perceber esse professor como inventivo desse cotidiano, ou seja, diferentes apropriações, né? Então, é sempre a visão que, diante das reformas, ou o professor assume tudo, ou ele rejeita tudo, né? Como a relação deles com o currículo, com o conteúdo. E, nesse caso, no nosso caso, eu não sei se eu estou enganada, eu sinto que é mais particularmente difícil, porque os nossos alunos do curso de Ciências, eles não têm uma discussão tão ampla sobre educação como os alunos da pedagogia, por exemplo, de onde eu venho, né? Então, eu vou mais direto para a questão. A minha questão fica claro para nós, né, que quando a nova história cultural está promovendo deslocamentos em relação à história das ideias, é tranquilo essa discussão com os alunos. Mas, para mim, não é tão tranquilo, como eu percebo, a desconstituição de representações sobre a escola, quando nós pensamos, por exemplo, Rosa, e aí eu queria ver se a sua posição sobre isso, né? Quando nós pensamos nas perspectivas marxistas. E aí eu estou me referindo a esse livrinho, né? Não sei se vocês conseguem ver, um livretinho, esse livretinho aqui da Eliane Marta e da Ana Maria Galvão, que eu sempre trabalho esse texto com os meus alunos, porque ele é de fácil leitura, né? Para alunos de ciência, de fácil compreensão. E aqui essas autoras, elas vão falar de deslocamentos entre a perspectiva marxista e a nova história cultural. Então, a perspectiva marxista, ela traz uma macroabordagem sobre a escola, né? Já a história cultural vai pensar nessa coisa do interior da escola, da sala de aula, então uma abordagem micro. A perspectiva marxista vai se centrar muito na ideia de classe, na ideia de dominado e dominador, enquanto os estudos da nova história cultural vai nos falar dessa inventividade cotidiana, das apropriações dos sujeitos, professores e alunos. Na perspectiva dessas autoras, elas vão dizer que os estudos desenvolvidos sobre a perspectiva marxista usavam as fontes para referendar aquilo que já se sabia, muitas vezes quase como uma profissão de fé, e o uso do contexto também, que acabava servindo para qualquer objeto. E aí, Rosa, a minha questão é como você percebe esses desafios, não é? Porque
para mim é um pouco difícil para os alunos compreenderem essa mudança, né? Essa discussão. Não é uma negativa das contribuições, das pesquisas desenvolvidas sobre a perspectiva marxista, mas de compreender como que essa nova abordagem, né, da nova história cultural, com esses deslocamentos, nos ajuda, né, a trabalhar com os nossos alunos novas representações sobre escola, sobre função social da escola, sobre o lugar desses sujeitos, professores e alunos, né? Então, como que, na sua visão, não é? Como que a gente poderia talvez lidar com isso, né? Não sei se eu fui clara, porque a minha angústia é essa, Rosa, né? Quer dizer, nós temos uma contribuição e, por outro lado, um desafio a lidar com os nossos estudantes, né? Aproveitando essas pesquisas mais recentes, né? Como a gente poderia, vamos dizer, trabalhar com isso, com os nossos alunos, esses deslocamentos dessa nova perspectiva da história cultural, né? Desculpa pela questão longa, mas é porque é uma angústia e eu quis explicitá-la a você. Obrigado. Então, para expressar, e aí a gente fecha esse primeiro bloco. Bom dia mais uma vez. Fernando, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Que alegria, né, poder ter sido contemplada nessa lista de participantes e estar aqui. E parabenizar a Rosa, porque é uma exposição clara, direta, excelente, e que representa bem o que é a Rosa, né, como o Fernando destacou no início aí, quem é a Rosa na nossa formação. Então, eu vou tentar ser bem direta nas minhas perguntas, porque eu sou assim, eu sou bem resumida mesmo. Eu tenho duas perguntas. Uma é assim, você colocou que uma das dificuldades da utilização da noção de cultura escolar é em relação às práticas. E aí eu gostaria de lhe perguntar, não seria porque as práticas estão perdidas? Tá? E a outra pergunta que eu quero fazer, como o tema é o Roger Chartier, né, as ideias dele, apropriação, representação e outras, parece-me, e meus alunos já me perguntaram isso e eu não soube responder, então vamos ver se a Rosa me ajuda, porque aí eu respondo a eles. Parece-me que assim como, né, o pensamento do Chartier é um pensamento forte na produção da história da educação, parece-me que há uma hegemonia do pensamento francês. Porque, assim, você mencionou outros estudos, né? Vian-Frago, Escolano, mas parece-me que, especialmente o Chartier, mas outros pesquisadores franceses, parece que eles exerceram mais influência nessa geração, que formou a minha geração, e eu que estou formando outra geração, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa influência francesa e se ela é hegemônica mesmo. E por quê? Eles me perguntaram por quê, e eu não soube responder. Tá bom? Seria uma questão porque a Europa é influente nas colônias? Ou não, né? Enfim, era isso que eu queria perguntar. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Estou muito grata. Ô, Fernando, não sei se eu vou dar conta de fazer tão brevemente, mas excelentes questões. A minha preocupação é com você, com o seu... Não, nós estamos aqui. Diálogo é uma delícia, né? Queria responder o Elias, né, da longa duração. Eu acho, Elias, que a longa duração, ela está posta no debate historiográfico, na história da educação, mas pouco enfrentado, tá? Eu fiz um trabalho de média duração, mas na minha livre docência, demorei, assim, uns 6, 7 anos para fazer, porque realmente ela depende de maior fôlego, né, para você juntar coisa, amadurecimento. Então, acho que esse é uma das questões. Aquele livro lá que eu tenho dos alicerces da pátria foi uma tentativa de reconstituir essa história da escola primária republicana até 1971.
também não considero longa duração, mas média duração, mas é isso, é uma dificuldade imensa de fazer, né, manipular todo um conjunto de fontes e fazer uma interpretação aprofundada de tudo isso. Eu acho que ela está no horizonte, mas os nossos modos de produção da história da educação nos programas de pós-graduação dificilmente permitem isso, né? Imagina uma dissertação de mestrado sem condições. E um doutorado, apesar de 4 anos, ele também é um tempo limitado para essa perspectiva, né? É claro que ela também implica outras dificuldades, não é só as fontes. Nós temos feito uma priorização no Brasil de lidar com o local, com o estadual, né? com as questões mais específicas, até para essa base empírica com a qual a gente vem trabalhando. E a longa duração, ela enfrenta essas dificuldades também dessa manipulação ou essa mobilização dessas fontes e de pensar de uma reflexão mais aprofundada. Mas eu acho que ela é super importante, e se você pensar bem, o Chartier fez estudos de longa duração, não foi de curta duração, né? Nós estamos fazendo pelas nossas condições de produção, mas você pega os trabalhos dele, em geral, pensando nessa reflexão de longa duração. Tá? O Paulo Sérgio, acho que é mais uma observação, né, Paulo? Que prazer te ver, né? Eu acho que é uma dificuldade imensa que todos nós estamos atravessando com isso, né? O próprio manual está mudando, e aquela brincadeira que eu fiz inicialmente, eu acho que é isso, vai mudar profundamente a relação que se estabelece com a leitura, com os textos e com os manuais, tá? Na saída dessa pandemia. Então, nós já vimos numa discussão que era das apostilas, do uso de apostilas no ensino fundamental. Nós temos um problema gravíssimo na história da educação, que é como incorporar todo esse avanço do conhecimento na história da educação nos cursos de história da educação, né? Que a gente não tem muito referenciais, assim, nós não temos ou livros que dê conta disso, ou utilizamos um ou outro texto, mas como incorporar esse conjunto de conhecimento, de avanço na história da educação, é um horizonte que a gente tem que enfrentar de uma forma ou de outra. E eu acho que o que a noção de cultura escolar e essa ideia fica muito clara para mim, é que quem faz a escola é quem está lá atuando. Essa construção da escola, ela é isso aí que você testemunhou, né? Você é o relato da construção de uma escola, não de uma escola, de um ensino superior, nas condições possíveis, com os alunos que você tem, com a falta que tem ou com a presença material das possibilidades que tem. E eu acho que a educação se faz muito assim, com aquilo que é possível fazer mesmo, e nós temos essa capacidade de inventividade mesmo, né? Ou de sobrevivência. Às vezes eu não sei se é inventividade ou como eu me viro, né, nessas circunstâncias com as quais eu estou vivendo. Mas a dimensão digital, ela se impõe na nossa cultura escolar, seja ela institucional e de que nível for, e eu acho que o Chartier tem feito várias discussões sobre o impacto desse mundo digital na cultura escrita, né? Com os abalos que isso estão ocorrendo já. Então, eu acho que a gente tem um manancial aí, mas é uma mudança muito, muito forte. Eu concordo com você. O Yara, poxa, que pergunta boa.
Acho que todos nós gostaríamos de ter a resposta. Né? Porque, veja bem, eu acho que o que você nos traz aqui é exatamente um exemplo de lutas de representações. É isso que nós temos também no meio científico, no meio de formação de professor. É uma luta de representações, e que elas são de 3 meios. Assim, eu vejo uma que é do senso comum, da visão que se tem sobre a escola, e que os nossos alunos trazem, porque eles foram estudantes e eles vivem numa sociedade que tem diferentes modos de compreender a escola e o que acontece dentro dela. Você tem um pensamento marxista, que hoje ele não é predominante, mas ele ainda tem um lastro muito forte numa produção que vem principalmente da área das políticas e da didática, tá? Então, tá lá. Eu acho que alguns cursos ainda leem o Althusser, né, com aparelhos ideológicos do Estado, não que não deva ler, mas sem fazer a crítica, uma crítica que os próprios marxistas já fizeram, né, do marxismo ortodoxo linear. Então, assim, acho que isso ainda está nos cursos, está presente nos cursos, e é muito difícil mesmo lidar. Então, o que eu tento fazer? Isso aí que você vive, eu te entendo muito bem. E acho que todos nós enfrentamos isso, né, nos nossos cursos. Eu acho que nós temos é o que é possível fazer na nossa disciplina, é de trazer essa discussão da cultura escolar, é trazer essa outra perspectiva, mas também sem querer entender que a gente é pensamento único, e é apostar que os alunos possam desenvolver formas próprias de interpretação. Isso seria o ideal, né, de estarmos formando alunos que possam fazer escolhas, fazerem escolhas teóricas, fazerem escolhas metodológicas, serem capazes de perceber esses universos, né, numa perspectiva aí bem do Bourdieu, né, dessa confrontação no meio científico, acadêmico, que ela é um terreno também de disputa e de jogo e de forças, né? E muitas vezes os nossos alunos, eles ficam com uma visão muito sincrética, né? Muito confusa, né? Das diferentes posições. Mas eu acho que a gente tem que trazer também esse contraponto. Desejar uma única visão, eu acho isso muito difícil, porque o campo da formação de professores, da pedagogia, do pensamento pedagógico, ele está em disputa e ele está marcado por diferentes posições, né? Então, assim, não tem como a gente imaginar uma única posição. Ela já foi hegemônica, né? Eu tive uma formação nos anos 80 totalmente marxista, em todas as matérias. Então, naquele momento, essa era uma posição hegemônica e que cruzava todo o pensamento pedagógico. A partir dos anos 90, isso foi se quebrando e hoje a gente tem uma multiplicidade. Eu acho que não é nem só uma perspectiva da nova história, mas você tem várias perspectivas em diálogo, em confronto, em disputa, né, no campo. Mas eu acho que é muito verdadeira e muito compartilho da sua angústia, né, e da sua preocupação, sim. Mas não tenho resposta. Eu acho que a gente não tem como dizer vai por aqui ou vai por ali, porque é um campo extremamente entrecortado de diferentes posições. Então, é isso. E a Estela, Estela, poxa vida,
É isso mesmo. Acho que as práticas estão perdidas, né? As práticas estão perdidas, eu concordo com você. Porque o que sobra da prática é assim, ó, é o caderno, né? Vamos dizer, o mais próximo da prática. É o caderno do aluno, que também ainda não é a prática em si, né? Ou o relato, a memória. E aí você tem outros atravessamentos na memória, né? Para falar da prática. Então, é realmente, vamos dizer, até hoje, né? Se a gente fosse fazer uma história do presente, nós estamos coletando aí, por diversos projetos, relatos de professores sobre a pandemia, o que eles fazem, o que eles sentem, as dificuldades e tal. Bom, mas são relatos, você ainda não tem, você tem indícios de práticas, né? Você tem essas aproximações. Então, acho que a prática realmente é uma dificuldade imensa, mas é um horizonte que a gente tem que ter para não se esvair na ideia de que está fazendo, entendeu? Tem que ter ideia de você está se aproximando disso, mas exatamente não é né, esse conjunto de práticas. A hegemonia do pensamento francês. Concordo com você. Ela é hegemônica. E por que ela é hegemônica? Ela é hegemônica pelos modos de circulação do pensamento. Os grupos que trouxeram Chartier, os grupos que estiveram à frente desse movimento, e aí a gente teria que reconstituir o papel de vários intelectuais, né, e de vários grupos de pesquisa, de várias universidades no Brasil, que foram os, vamos dizer assim, que estiveram nessa liderança dessa circulação, ou dessa disseminação desse conhecimento. E depois nós temos todas as trocas com o exterior, né? Veja bem o papel do Nova e da Universidade de Lisboa, mesmo também da Margarita e de outros colegas, né? De Portugal, que todos faziam parte um pouco dessa discussão, e que foram os que nos acolheram lá, né? Na Espanha, vários colegas espanhóis, mas muita gente fez os seus pós-docs com Agostinho Escolano, com o Vinhal, né, também, com o Pereira, Miguel Pereira. Bom, então tem todas essas trocas, as formas das trocas, né, que vão reafirmando uma determinada tendência. Você teria outras, por exemplo, o Chervel. Chervel teve uma importância fundamental, e é um autor francês, e que vem também somando aí com a Anne-Marie Chartier, né, e vários outros colegas que vêm trabalhando a história das disciplinas escolares. Então, a história cultural inglesa, ela também tem uma ressonância importante. Os trabalhos do Thompson, né, têm sido utilizados, têm circulado no país, algumas pessoas têm feito têm fundamentado seus trabalhos nisso. Mas eu acho que a predominância, a hegemonia, ela vem dos grupos, ela vem dessa formação, né? E dessa correntes do campo que vai se espalhando, né? Evidentemente, a gente teria que fazer uma boa cartografia de quem foram esses principais disseminadores, né? E quais programas de pós-graduação. E aí você tem o eixo São Paulo fundamental nisso, né? Com Marta Carvalho, e depois todos nós que fomos formados na USP, que fomos para vários outros lugares, né? E aí, de certa forma, fomos trabalhando com isso. Então, você tem esses grupos que se tornaram fortes e que foram importantes, e isso dá o tom. Mas não é o único, há outras possibilidades e há outras pessoas fazendo outros trabalhos também,
né? Então, a minha explicação é um pouco por essa cartografia dos intelectuais que estiveram envolvidos, a participação deles no próprio campo da história da educação, a força desses grupos, né, que eles mobilizaram, e é claro que nós temos, veja, hoje você tem 4 grandes tendências aí no campo, eu acho. Você tem estudos Foucaultianos importantes, você tem os estudos com base na história cultural inglesa, você tem grupos do marxismo mesmo, né, da abordagem do materialismo histórico, que são muito organizados e têm uma produção muito expressiva. Então, e outras abordagens também que vocês verão aqui no curso. A ideia é como que isso se configura, quem forma quem, né? Como é que isso se multiplica nos cursos de pós-graduação. Hoje, a pós-graduação, ela é o grande elemento, né, de formador nesse sentido. Nós temos praticamente em quase todos os programas de pós-graduação um grupo ou uma linha de pesquisa em história da educação. Aí a gente teria que fazer um pouco esse mapeamento, quem é quem está fazendo o quê, e o peso que isso tem, né, nessa estrutura do campo. Tá? Mas eu acho que é muito por via desse modo, né, da interlocução lá no exterior, e essa grande aceitação que o Chartier tem no Brasil, não só na história da educação. Olha, o Chartier, inúmeras vezes ele veio ao Brasil, ele aprendeu a falar português, ele tem, né? Então, ele é um autor que ele se constituiu, não só no Brasil, obviamente, mas aqui ele tem um público muito grande, uma recepção das suas obras muito grande. E isso reafirma o próprio lugar dele nessa historiografia. Obrigado, Rosa. Eu tinha até colocado aqui no chat, que a gente comentou de manhã na aula, na parte que era aula, que o Chartier é muito frequente no campo das letras. Muito! Eu conheci o Chartier ainda quando fiz graduação em letras, porque é muito recorrente nos estudos literários e nos estudos sobre práticas de leitura, né? O trabalho dele é muito conhecido. Rosa, temos fôlego para o segundo bloco? Temos. Então, eu vou fazer o seguinte, nós temos 4 perguntas escritas, eu vou lê-las, e a professora Agnes vai fazer a última pergunta de hoje, que aí pode ser Agnes, tudo bem? As escritas primeiro. Eu vou copiar e colá-las aqui, mas vou lê-las também, tá? Então, a primeira pergunta foi do Gabriel. O Gabriel perguntou, a representação seria sempre uma ação consciente? Por sua vez, a apropriação pode ser entendida como uma ação consciente e inconsciente? Aí o Gabriel agradeceu pela exposição. A segunda pergunta foi da Amanda Ebizeiro. A professora Rosa comentou agora, no final de sua explanação, que há um certo problema na operacionalização de conceitos, sobretudo em dissertações. Gostaria de saber quais são, se possível, os usos equivocados dos conceitos de Chartier, como de representação, por exemplo. Ou seja, o que ela tem encontrado de equívoco nos trabalhos? Terceira pergunta, do Ricardo Salles. Quais trabalhos a professora Rosa indica com relação ao conceito de representação de Chartier na história da educação dos negros no Brasil? É possível entender a invisibilidade do negro a partir dos estudos sobre a cultura escolar na história da educação? E a terceira e última pergunta escrita, desculpa, a quarta pergunta. Ah, temos 5, desculpa. Eu estou olhando aqui, estou eu me confundindo nos números. Da Larissa. Obrigado pelas excelentes contribuições, professora Rosa. Minha questão é, na verdade, uma curiosidade. No começo de sua fala, a senhora lembra que, no momento de sua formação, as ideias de Chartier sobre a nova história cultural estavam chegando e circulando no Brasil. Como foi agregar essa novidade em seus estudos? E a Adriana Godoy, a última pergunta, tem uma possível questão.
vivemos em uma sociedade mediada pela cultura digital, e essa, de uma certa forma, também inserida na escola, seja como ferramenta mais simples, podendo chegar até as mais complexas com o uso da internet, quando há disponibilidade de sinal. Aqui na rede municipal de São Paulo, essas conversas iniciam-se no final da década de 80, começo de 90. A professora acredita ser possível, com um dos aportes teóricos do Roger Chartier, talvez nessa contribuição das culturas materiais? E, então, agora, Agnes, fique à vontade. Legal, obrigada, Fernando. Primeiro, eu queria reiterar meus cumprimentos, né, ao Fernando pela organização dessa atividade, à professora Rosa, pelas excelentes considerações e contribuições para essa manhã, né. E a minha pergunta é bastante pontual, professora. No início da sua fala, a senhora mencionou a questão da circulação de ideias, né, e de modelos culturais. Já no final da sua fala, a senhora menciona alguns elementos de balanço sobre a produção historiográfica. E aí, nesse sentido, eu pergunto, né, uma questão que é cara, como a senhora analisa as perspectivas de pesquisa sobre a circulação de ideias e modelos culturais na história da educação? Então, quais temas, né, quais eixos a senhora considera que demandam mais pesquisas? Então, essa é a minha pergunta. Obrigada. Muitíssimo obrigada pelas questões, todas muito, muito interessantes. Vou começar com o Gabriel. Gabriel, eu acho que são conscientes e inconscientes, tá? Muito do que a gente... dos sistemas de percepção, modos de pensar, valores, isso às vezes são conscientes e às vezes são inconscientes. Então, eu te diria que as duas coisas, tanto as representações, elas estão eivadas de elementos conscientes e inconscientes, como as apropriações também que a gente faz. Aliás, as apropriações, elas são muito influenciadas por esses elementos inconscientes. Vou te dar um exemplo bem escolar. A quantidade de pesquisas existentes sobre o construtivismo. Aí os colegas vão lá, faz a pesquisa, faz um questionário ótimo e pergunta para o professor: você usa o construtivismo? O professor diz: eu uso, eu gosto, é importante, papapá. Aí ele vai assistir a aula. O que ele constata? Que as práticas são totalmente diferentes entre o que o professor diz fazer e os modos como ele incorpora e se apropria do construtivismo, né? Então, mas por que se dá isso? Né? Não é esquizofrenia do professor, obviamente, porque os modos da ação, né? E também tem uma ala toda da pedagogia que estuda práticas e ações de professor, vão mostrar que o professor ele tem essas perspectivas plurais da sua própria prática, da sua própria ação, e o modo como ele faz uma bricolagem lá de tudo que ele leu, com mais o enfrentamento do dia a dia com o aluno, vira uma outra coisa, que é isso que dá essa dissonância. Então, eu acho que há muitos elementos. Se hoje você for pensar o que está acontecendo no Brasil em relação à política atual, o negacionismo da ciência, a questão da pandemia, você não explica só com elementos conscientes, né? Por onde você vai explicar tudo isso? Tem outras coisas no meio da história, né, que contam muito de formas de pensar que estão incrustadas, né, que estão muito no nosso subconsciente, né, e no nosso imaginário, e talvez a gente tivesse que mobilizar esse conceito tão importante da história das mentalidades, né, está no imaginário brasileiro, o autoritarismo, né, a discriminação racial, coisas assim que
que não são tão conscientes, mas elas são mobilizadas nas posições que as pessoas tomam. Ricardo, a questão da história dos negros, ela foi muito revitalizada pela nova história cultural. Te dou 2 exemplos, mas tem vários, viu? Um dos clássicos aí, né, que é um dos primeiros, o Marcos Vinícius Fonseca, que fez um estudo belíssimo sobre a história dos negros, a história da educação das crianças negras em Minas Gerais, no século XIX. A Marileia Cruz, que fez um doutorado comigo, estudou a apreensão do escrito, da leitura e da escrita entre crianças negras no século XIX, no Maranhão, e até logo. Então, nós temos uma historiografia, ela é menor em quantidade, mas ela tem sido feita, tá? Então, acho que eu te indicaria esses autores, mas eles até produziram, Marcos Vinícius, um livro que se chama História dos Negros no Brasil, que dá bem esse conjunto de estudos aí, né, mais recentes que foram feitos. Larissa, curiosidade. Poxa, Larissa, agora contar a história da minha vida não é muito fácil, mas eu te diria assim, ó, para ser bem rápida, tá? Eu tive uma formação na minha graduação em pedagogia marxista, eu fui para a Unicamp no início, eu terminei meu mestrado em 92, então, no final dos anos, entre final dos anos 80 e início dos anos 90, uma formação muito legal que foi o seguinte, a Unicamp estava fazendo a revisão dos estudos marxistas, mas ainda dentro do marxismo. Então, eu tive a oportunidade de ler todos os revisionistas marxistas, a começar do próprio Thompson, na Unicamp. Então, eu tive essa formação que já estava se deslocando daquela crítica do marxismo ortodoxo para um marxismo cultural, né? E também trabalhei com movimentos sociais. Então, toda uma literatura que se articulava de outra forma, né, na crítica desse reducionismo marxista. E quando eu fui fazer meu doutorado na USP, eu entrei num grupo muito legal que a gente estudava Dirhan e Mafezoli, para você ter ideia. História, não era história, mas era estudos do imaginário. Então, eu fui fazendo essa transição porque eu fui me preocupando com questões culturais mesmas, né? Eu estudei no meu mestrado as lutas da população pela escola, e quando eu estudei as lutas da população dentro do movimento social, eu fui percebendo valores, né? Aqueles ferroviários, eles diziam dessa escola primária com muito valor, como uma coisa muito importante na vida deles. E aí, no doutorado, eu queria estudar esses valores da população pela escola, da população de baixa renda pela escola. E aí eu fui me encontrando esses autores que falavam de cultura escolar, de representações. Então, foi esse movimento, tá? Que você diz aí, né? Como eu fui agregando pelas minhas temáticas e pela minha formação, né? E aí eu encontrei, e de fato, assim, me encantei com a cultura escolar, porque eu sou pedagoga mesmo, de formação, e eu tenho uma preocupação enorme com a escola, né? Eu fui professora do ensino fundamental. Então, eu acho que a cultura escolar me chamava atenção para conhecer essa escola por dentro, para pensar essa escola, como ela funciona, né? E foi assim que eu fui agregando, sabe? Eu acho que nem era só modismo, mas eram condições circunstanciais de formação e de interesses de pesquisa também. Cultura digital e cultura material. Eu
eu tenho trabalhos agora, porque eu adoro estudar cultura material. Eu não lembro quem me perguntou, Fernando. Foi a Adriana. Adriana. Então, Adriana, eu adoro estudar cultura material, né? E eu tenho feito alguns estudos recentemente sobre a tecnologia educacional, quando que entra essa noção de tecnologia educacional na década de 60 e 70 no Brasil. E é claro que a grande novidade dos anos 60 e 70 eram os meios audiovisuais, né? Isso era o top da inovação educacional nos anos 60 e 70. Utilizar vídeo, televisão, o cassete, né? Ouvir informações e tal. Então, e toda uma parafernália de materiais que entram na escola nos anos 60 e 70. Me parece que estudar o meio digital como cultura material, né, ela é uma outra forma de pensar o meio material, porque ela usa suporte, evidentemente, né, seja o celular, seja o computador, nós estamos falando também de suportes. Tem tudo a ver, né, e é um desdobramento necessário, porque nos anos 80 nós vamos estar falando de computadores, 90, a entrada desses computadores, compra, políticas de disseminação de computadores nas escolas. E nos anos 2010 em diante, nós estamos falando de uma cultura digital, e é inegável. Então, eu acho que os estudos sobre cultura material escolar, na perspectiva da história cultural, têm muito a contribuir, e seria um excelente trabalho fazer isso. Por último, a Agnes, né? Então, Agnes, eu acho que o balanço que eu faço é o seguinte: você hoje tem uma retomada dos estudos sobre a perspectiva transnacional, né? Nós não estamos falando mais nem história comparada, nem história cruzada, mas tem um pouco a ver com essa tradição. E, inclusive, hoje à tarde, a Diana e a Eugênia Roldão vão estar falando isso no seminário da SBHI. Então, é algo que já vinha desde os anos 80 e que foi retomado, tá? Me parece que é uma outra forma de ver, de pensar a circulação de ideias, né? Um conceito potencial do transnacionalismo. Ele foi muito utilizado para estudar a escravidão, para estudar a questão do movimento operário, outras temáticas no campo da história. E agora ele chega devagarinho no campo da história da educação. Mas ele retoma aquela preocupação dos anos 90 da circulação de modelos. Como que se faz a circulação de modelos, né, educacionais? Então, eu acho que há muito que ainda estudar dessa circulação de modelos, né? Os temas são os mais variados, porque se você pensar, por exemplo, a partir dos anos 60, você tem no Brasil um fortalecimento do ensino superior, né? E o aparecimento da pós-graduação. Isso muda o cenário da circulação das ideias, né? Então, claro, nós sempre tivemos congressos, viagens de estudo, publicação de impressos, revistas, jornais, blá, blá, tudo isso sempre fez as ideias circularem. Mas você tem uma outra circulação bastante forte a partir dos anos, eu diria até um pouquinho antes, 50, né? Que é essa circulação da academia, né? E isso traz uma profusão de ideias, né? E de mudanças no cenário intelectual e no cenário acadêmico brasileiro. Tudo isso está para ser estudado. Eu acho que é uma grande temática que se coloca, né? O pensamento educacional voltando para trás. Nós temos, por exemplo, a própria circulação da escola graduada, ninguém nunca estudou isso, como é que isso se torna
um modelo internacional, né, de educação implantado em todos os países. Então, há temáticas das mais várias. A que você fez, né, da educação rural, que eu acho que ainda é pouquíssimo estudada. Então, eu te diria isso, a perspectiva transnacional, ela se coloca hoje importante, e vários eixos ainda para a gente. Eu estou apostando nesse dos intelectuais e da formação do campo pedagógico brasileiro na segunda metade do século XX, que eu acho que tem a ver com a pergunta da Estela, com a pergunta da Yara, né? Como é que a gente chega a ser o que somos e estamos fazendo nos cursos de graduação e formando nossos alunos? Não sei se te respondo. Uma boa pergunta para pensar também. Muito obrigado, Rosa, a todos, né, já passamos um pouquinho do nosso tempo. Então, eu queria agradecer muitíssimo a professora Rosa pela generosidade com a qual aceitou o convite, esteve conosco nessa manhã, dizer que espero que possamos continuar esses diálogos que são muito instigantes, né? Enquanto a pandemia não nos permitir fazer isso presencialmente em eventos, em congressos, né? Esperamos que o congresso da SBHE seja presencial, né, Rosa? Tomara. Será organizado pela PUC São Paulo, né? A previsão é para 2022. Então, se a gente não se encontrar lá presencialmente, que a gente continue se encontrando virtualmente em segurança. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a participação, dizer que, para quem desejar, continuar acompanhando o ciclo, na próxima semana, no mesmo horário, às 10h30, e agora que eu me dei conta, né, 10h30 no horário de Brasília. Né, a gente esquece também que agora temos pessoas de diferentes estados. Estela, Adenilson, desculpa. A professora Maria do Rosário Longo Mortati vai fazer uma fala sobre as contribuições de Mikhail Bakhtin para a pesquisa em História da Educação. Então, todos convidados, obviamente, para permanecer. Durante a semana, a gente envia um novo link, cada semana será um novo link. Essa é uma orientação de segurança da Superintendência de Tecnologia da Universidade, né, que a gente renove os links, porque a gente tem tido também muitos problemas de invasão nas atividades virtuais. Então, no começo da semana, enviaremos um novo link. E, Rosa, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer imenso ouvi-la, estar na sua companhia, ainda que virtualmente. E ficamos à disposição sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço a participação de todos. Reginaldo, que bom te ver aí, viu? Um grande abraço a todos vocês e espero ter contribuído de alguma forma. Beijo grande. Com certeza. Tchau. Obrigado. Boa quinta-feira para todos. Bom restante de semana. Tchau, Obrigada. Estelinha. Tchau, Agnes. Tchau, todo mundo. Excelente, obrigada.